Olá, tão bom nós estarmos juntos, você não acha? Eu gosto muito desse encontro semanal que a gente tem e gosto quando me encontro com você nas igrejas ou nos lugares por onde eu passo. Às vezes até na rua me encontro com algumas pessoas que dizem assim: pastor, eu estou assistindo o programa Lar e Família, quero cumprimentar você, é tão bom nós estarmos juntos. Se você está assistindo esse programa, isso me diz que você tem interesse, como eu também tenho, em crescer no conhecimento da Palavra de Deus, em basear a sua vida nestes critérios aqui que estão na sua palavra, para viver a vida em família, dentro do reino de Deus, debaixo do domínio da sua palavra. Isso é tão bom, mas isso dá trabalho. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa pesquisar a palavra de Deus todos os dias, a gente precisa formar rotinas, hábitos de ler a Bíblia todos os dias. Se você gosta de ler, você já vai ter alguma facilidade a mais. Se você não gosta de ler, eu vou dizer para você o que meu pai disse para mim: goste. O nosso gosto pode ser uma escolha, você pode escolher do que gostar. E o gosto da leitura, ele é formado pela prática. Quando você começa a ler, quando você começa a estudar, este gosto vai se formando pela prática. É uma lei do funcionamento do nosso cérebro de que ele se adapta com aquilo que está familiarizado. Então, se você se familiariza com a leitura, com o estudo da palavra de Deus, o seu cérebro vai se familiarizando com isto e vai apreciando isto. Agora, claro que o estudo da Bíblia não atende ao nosso gosto natural. Eu não tenho gosto natural por leitura da Bíblia. A Bíblia não tem figurinha, não tem videozinho, não dá para fazer assim, nem digitar, nem fazer assim. Então não é um WhatsApp, né? Não é Facebook. É Bíblia, é palavra de Deus, tem verdades profundas que exigem meu raciocínio, tem palavras profundas que exigem meu pensamento, meu exame pessoal. Algumas dessas verdades me agridem, claro que me agridem porque eu sou pecador. Então, se não me agredissem, não me tirariam do meu estado. Então, é duro o processo de levar alguém do pecado para a santidade. Minha gente, é um processo dolorido, porque eu escolheria permanecer no pecado, é mais confortável. É mais confortável viver como sempre vivi, mas conforme eu vou lendo a palavra de Deus, eu vou estudando, eu vou sendo confrontado com isto aqui, então eu vou crescendo, eu vou tendo a oportunidade de confessar a Deus os meus pecados, eu vou tendo o privilégio de enxergar algumas coisas que eu não enxergava antes e pedir a Deus uma mudança de coração, não só mudança de ações. Isso é muito importante, não só mudança de atitudes, de ações, mas mudança de coração. Mas por que eu estou apontando aqui se o coração é aqui? Claro, porque na linguagem bíblica, o coração seria a sede dos sentimentos. A gente sabe que isso não está no coração físico, isso está na nossa mente. Então, claro, eu preciso de uma mudança de mente, de uma mudança de coração. E este é um processo mais ou menos traumático, que só pode ser realizado através do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo opera na minha vida quando eu permito, quando eu peço, quando eu sou submisso, quando eu sou obediente, quando eu não sou rebelde, quando eu aceito, quando eu não me acho, quando eu acho a Deus, eu penso que Ele é e eu não sou, Ele é grande, eu sou pequeno, Ele sabe, eu não sei, Ele conhece caminhos melhores, Ele tem soluções melhores para a minha vida, para os meus problemas relacionais, para os meus problemas físicos. E às vezes os problemas relacionais estão ligados a problemas físicos. Não é o assunto de hoje, mas maus hábitos físicos, falta de cuidado para com a minha saúde, falta de cuidado para com o meu sono, por exemplo, pode levar... Isso tem pesquisas exaustivas aí mostrando o resultado da privação do sono para os relacionamentos.
eu vou me tornar uma pessoa mais zangada, mais irada, falta de tolerância. Tem muita gente intolerante, é intolerante porque não dorme. Não dorme, deixa celular do lado da cama. A sua casa tem estacionamento de celular? Tem que estacionar o celular longe da cama. Porque senão a sua tentação de ficar facebookando, whatsappizando, né? Aí vai ser muito grande. E alguns deixam ainda mensagens para serem recebidas de modo audível no seu celular. Quem que dorme desse jeito? Ou com vibração? Não dorme. Celular fica lá longe. Lá na minha casa, o celular fica na cozinha. Longe, é um corredor enorme. Não escuto tocar. Tem que dormir. E ainda assim eu tenho alguma dificuldade para dormir. Então você imagina com o celular ao lado. Privação do sono vai produzir problemas relacionais. Então, como está aí o seu relacionamento familiar? Como está a sua saúde? O estudo da palavra de Deus me ajuda. Então agora eu faço outra pergunta. Como estão os seus hábitos de estudo da palavra de Deus? Você já determinou um horário? Você já determinou um horário para acordar e ir à presença de Deus? Para estudar a Bíblia? Ainda não? Então, o que impede você de agora, nesse momento, escolher um horário? Determinar um horário com Deus. Ore a Deus. Faça uma escolha. Ninguém vai planejar a sua vida por você. Ninguém vai planejar a minha vida para mim. Meu pai dizia para mim, filho, se você não planejar a sua vida não vai ter planejamento, ou outra pessoa vai planejar de um jeito que você não queira, ou você vai deixar a sua vida ser planejada pelas circunstâncias. Então, pela graça de Deus, tome a vida nas suas mãos e coloque nas mãos de Deus e diga, meu Deus, que horas eu preciso me acordar para ir à tua palavra, para ser transformado, para poder conviver com as pessoas lá de casa. Porque eu penso que eles são o problema. Eu penso que as pessoas lá da minha casa, meus filhos, meu cônjuge, eles são o problema. Mas nós estivemos estudando no programa anterior, nos dois últimos programas, nós estivemos estudando, vendo o que Jesus diz, meu filho, antes de você querer tirar o cisquinho do olho do seu próximo, você precisa tirar a trave do seu, que está no seu olho. Então, mas isso só acontece, eu só consigo me enxergar como realmente sou, depois que eu passo um tempo na presença de Deus, que eu desenvolvo rotinas de buscar a Deus, que eu desenvolvo o hábito de ir à presença de Deus em primeiro lugar. Lembra? São Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e a todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. E claro que o contexto ali está relacionado às coisas materiais, mas eu gostaria de acrescentar, e creio que não faço injustiça ao texto, em acrescentar os meus relacionamentos. Se o meu foco for a busca por Deus, e não a busca por melhores relacionamentos com homens, então Deus cuidará dos meus relacionamentos com seres humanos. Claro, o foco da minha vida não deve ser melhorar meus relacionamentos com seres humanos, mas melhorar meu relacionamento com Deus. A busca por Deus melhora meus relacionamentos humanos. Parte da frustração que muita gente tem com o seu casamento está aí, justamente aí. É que espera demais do casamento, espera demais dos relacionamentos humanos e se frustra porque não recebe o que espera. Eu não recebo atenção, sou rejeitado. Claro, você está convivendo com pessoas humanas, pessoas falíveis, pessoas que erram, assim como eu erro, todos nós erramos, mas quando o meu foco, o meu objetivo de vida é o meu relacionamento com Deus e o meu preparo para a vida eterna, e eu percebo, eu tenho noção da minha fragilidade pessoal, minha fragilidade humana, pecador, eu sou pecador, e da fragilidade das pessoas que me cercam, dos meus filhos são pecadores, eles podem querer acertar, mas vão errar. Minha esposa pode querer acertar, mas vai errar.
Quando eu tenho essa noção e eu percebo que todos temos um alvo, o meu alvo não é ser feliz no casamento. Quem tem o alvo de ser feliz no casamento já é infeliz. Já é infeliz porque esse não é o alvo proposto pela palavra de Deus. Então, o meu alvo não pode ser feliz no casamento. Facilmente serei frustrado, facilmente serei tentado a me separar, a pedir o divórcio. Porque esse não é o alvo da vida, não é um alvo apropriado para a vida. A palavra de Deus diz que o alvo apropriado para a minha vida é buscar o reino de Deus, é buscar a sua justiça. E quando eu faço isso, então eu começo a enxergar os outros de uma maneira diferente. Eu começo a me enxergar de um modo não tão lisonjeiro assim. Eu não sou tão bonitinho assim, eu não sou tão lindo na foto assim. E existem defeitos na minha vida que atrapalham a vida de quem convive comigo. Eles têm que me suportar, eles têm que me aturar porque eu sou pecador, mas isto só a palavra de Deus que pode me mostrar. Eu não enxergo isto sem o estudo da palavra de Deus. Bem, o nosso assunto de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 6. Imagina, agora que está chegando o assunto de hoje, hein? Olha só, Jesus diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Será? Pode acontecer que você esteja lançando pérolas que você acha que são pérolas para a sua família e a sua família anda desprezando as suas pérolas e você está sofrendo pelo desprezo às pérolas que você lança para a sua família, para a sua casa? A gente volta a falar sobre isso logo depois do intervalo. É muito interessante. A gente vai e volta e encontra com você. Até já. Que bom que você está de volta. Vamos à palavra de Deus. Lembra do texto? Jesus dizendo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 6. Nós estamos já numa série de programas sobre o Sermão da Montanha, o mais longo discurso de Jesus. E eu creio que será a mais longa série desse programa Lar e Família. É uma série que nós já temos 40 programas. Esse é o 41º programa dentro do Sermão da Montanha. Existem verdades muito preciosas aqui. Uma delas a gente encontra aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o verso 6, Jesus dizendo: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Olha, tem gente que sofre porque sente que os seus discursos não são aceitos. Sentem que as suas palavras são rejeitadas. Não será o caso de estar se cumprindo o que disse Jesus aqui? Jesus está dizendo assim: olha, se você tem uma pérola, cuidado, você tem que escolher muito bem para quem você vai dar essa pérola. Se você der essa pérola para cães, se você der coisas santas para cães, Jesus não está querendo ofender ninguém. Jesus está usando uma figura de linguagem para que a gente possa entender que nem toda verdade pode ser dita a qualquer pessoa, a qualquer tempo. A gente precisa ter discernimento espiritual para saber quando é que a verdade pode ser dita. Porque a verdade que não é apreciada, que é colocada, como se diz em alguns lugares do Brasil, goela abaixo, a verdade que é forçada na mente das pessoas, esta verdade não é aceita, esta verdade é pisada a pés. Você pode estar entregando como pérolas, mas algumas pessoas podem estar recebendo esta sua verdade como uma agressão
E por isso esse texto está inserido logo após o conselho de Jesus. Não julgue, não julgue, não critica, porque às vezes as minhas pérolas são críticas. Eu penso que estou ajudando o meu cônjuge, essa é minha pérola, mas o meu cônjuge está recebendo como crítica. Será que não é isso que está acontecendo dentro da minha casa? Eu estou pensando que estou ajudando os meus filhos, mas os meus filhos estão recebendo isso como crítica, porque eu não estou sabendo pesar as minhas palavras, talvez. Eu não estou sabendo a hora de falar. Eu não estou sabendo a maneira de criar interesse ou necessidade para o que eu vou falar. Então, as pessoas que me cercam não recebem as minhas pérolas como pérolas. Eu penso que são pérolas, mas as pessoas recebem como um abuso, como uma agressão. E você sabe que o abusador não tem só abusador sexual, tem pessoas que são abusadas. São pessoas que praticam o abuso emocional, o abuso através de palavras. O abusador não sabe o que é abusador. Poucas vezes ele vai se reconhecer como abusador. Ele acha que ele está fazendo um benefício para o filho, criticando. Sabe, existem pessoas que o seu discurso é negativo o tempo todo, mas ele pensa que são pérolas. Ele acha que são pérolas. Jesus está dizendo aqui, não dê pérolas aos porcos. Não entregue coisas santas para cães. Jesus não está querendo ofender, eu já disse agora há pouco, isso é uma figura de linguagem que a gente deve entender dentro desse contexto aqui, espiritual. Agora, pode ser que eu estou falando com alguém que convive com um cônjuge não convertido. Pode ser um cônjuge que nunca se converteu. Ou um cônjuge que se converteu, até frequenta a igreja, mas é uma pessoa que não é convertida. É uma pessoa que não entregou sua vida para Deus. É uma pessoa que frequenta a igreja, mas vive uma vida profana, vive uma vida ímpia. É uma pessoa que, na sua vida emocional, permite que os sentimentos do seu coração assumam o controle e não o Espírito de Deus. E eu pergunto para você, adianta alguma coisa você falar para essa pessoa? Adianta você jogar as suas pérolas? Então tem gente tentando converter os outros com um discurso dentro de casa. Espera um pouquinho. Com os filhos deve haver discurso. A palavra de Deus diz isso. Lá em Deuteronômio fala isso. Inculcarás, falarás assentado, deitado, entrando, levantando, saindo. Com filhos discurso, mas com cônjuge a gente não ensina com discurso. As nossas pérolas têm que ser entregues de uma outra maneira. Não queira jogar pérolas para quem não as quer receber. Eu quero convidar você para ler comigo 2 textos. O primeiro deles se encontra no livro de Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Vamos lá, em Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Paulo, que sabedoria de Paulo aqui, servo de Deus. Paulo diz assim, no verso 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Que de fora é esse? De fora da fé? Pode ser que o seu cônjuge seja de dentro da casa, mas de fora da fé? Não tem a mesma fé que você? Então Paulo diz assim, meu irmão, minha irmã, porte-se com sabedoria. Um tempo atrás eu me encontrei com alguém que me apresentou o cônjuge e disse, pastor, por favor, dê um jeito nessa pessoa rebelde que está aqui comigo, convivendo comigo. E eu voltei para essa pessoa que tinha alguma intimidade e disse, preciso dar um jeito em você. E aliás, não sou eu que vou dar jeito em você, é o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus para dar um jeito em você. E depois essa pessoa me disse, pastor, você não me ajudou diante do meu cônjuge? E eu disse, agora eu entendo por que o seu cônjuge não está na fé ainda. Você é o bloqueio para o seu cônjuge aceitar Jesus. Você é o bloqueio. É em você que o Espírito de Deus precisa dar um jeito primeiro. Lembra o que nós estudamos nos 2 últimos programas? Primeiro tire
a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do seu próximo. Então, se eu permito um espírito de crítica, um espírito mordaz, um sentimento de que eu sou superior a você, só porque eu estou na igreja e você não, então eu sou melhor do que você, eu sou mais santo do que você, Deus não aprova esse tipo de atitude. E ninguém nunca conseguiu levar a outra pessoa a Cristo, a Jesus, através da crítica. Jamais, jamais. Não é dessa maneira. Nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, nem tudo que a gente pensa é apropriado para ser falado. Então, algumas vezes o silêncio é ouro. Então, Paulo diz aqui em Colossenses, capítulo 4, verso 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E aí no verso 6 ele diz algo que para mim é muito precioso e deve ser para você, se você pensa que convive com um cônjuge que não é convertido, seja ele da igreja ou não. Tem muita gente na igreja que não é convertida. Está na igreja por conveniência, está na igreja porque aprecia o círculo social formado pela igreja, mas não é uma pessoa convertida, não é uma pessoa que entregou a sua vida à ação do Espírito Santo. Então, Paulo diz assim, para você que convive com gente assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, será que minha palavra é sempre agradável, sempre temperada com sal? As pessoas quando me ouvem, mesmo quando eu preciso, pela minha função paterna, por eu ser pai ou ser mãe, ou estar dirigindo uma empresa, ou ser um líder da igreja, eu eventualmente preciso corrigir alguém. Preciso, como disse Jesus, se teu irmão pecar, vai falar com ele. Preciso falar com a pessoa. Mas será que essa minha palavra é sempre agradável? A pessoa recebe isto como realmente sendo uma pérola? Ou ela recebe a minha palavra como agressão? Se eu entrego da maneira errada as minhas pérolas, elas serão pisadas, elas serão desprezadas, elas não serão apreciadas e elas podem endurecer o pecador no seu caminho. Porque quando você é uma pessoa crítica, quando eu sou uma pessoa crítica, uma pessoa ferina, uma pessoa mordaz, uma pessoa inconveniente, se essa outra pessoa se convertesse, ela estaria dando o braço a torcer para mim e não para o Espírito de Deus. Então isso endurece a pessoa. Só um milagre de Deus para levar à conversão de um cônjuge, de uma pessoa que é crítica, que vive criticando, que vive dizendo, se você não se converter, a mão do Senhor vai pesar sobre você. Olhe o juízo. Guarde o sábado, você está transgredindo o sábado, você é pecador, vai se perder. Como é conviver com uma pessoa desse jeito? Você não honra a Deus? Você não vem participar do culto com a gente? Olha os seus filhos, você vai perder os seus filhos porque você não quer fazer o culto? Você não vai à igreja conosco? Você vai ficar fora do céu por não estar na igreja conosco? Veja, imagine um cônjuge conviver com uma pessoa dessa maneira, com um temperamento, com um caráter como esse. Se ele um dia aceitar-se vir para o lado de Jesus, estaria dando o braço a torcer para essa pessoa que é extremamente inconveniente. Então a palavra de Deus, que é o conselho de Deus para mim hoje diz, e o outro texto vai ficar para outro programa, eu disse para você que ia ler 2 textos, o outro vai ficar para outro programa. Diz assim, a vossa palavra, Colossenses 4, 6, seja sempre agradável, temperada com sal, pouco sal, gostosa, para saberdes como deveis responder a cada um. Sua palavra é temperada? Sua palavra é agradável? Eu quero pedir hoje que o Espírito de Deus me faça uma pessoa agradável, me faça uma pessoa conveniente, uma pessoa atraente, não fisicamente, mas espiritualmente atraente, moralmente atraente. Que o Senhor Jesus te abençoe.
Que o Senhor Jesus abençoe a sua família. Que através das suas palavras, da sua vida, a sua família seja abençoada e alcançada para Jesus. Um abraço, a gente se vê no próximo programa.